Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo recaia sobre cada um de nós. Que nessa oportunidade bendita que estamos aqui para ouvir sobre o seu Evangelho, que os nossos corações estejam abertos para receber as suas lições e os seus ensinamentos. Que as bênçãos de Cristo recaiam sobre nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Quando eu estou aqui agora, quando eu aceitei esse convite, eu vi que eu sou uma pessoa corajosa, porque não é fácil vir aqui falar para pessoas que sabem bem mais que eu, né? Pessoas tão estudiosas como as pessoas desse centro, né, Valéria? Pessoas que vão para os congressos, vão até para o céu. E eu quero ir com vocês para o céu o ano que vem. Eu não sei se eu sou corajoso ou se eu sou mais carudo, né? Como se diz no interior, mas tem um ditado que diz que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então é muito gratificante para mim estar junto de vocês. Ainda mais nessa casa tão bendita, que eu me lembro a primeira vez que eu vim aqui, quando eu passei aquela porta, eu já me senti abraçado. Energia tão boa que é. E sempre que eu venho aqui, eu sou muito bem recebido. Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E é um desafio também, né? Porque Quirinópolis, eu sou de Quirinópolis, nossa palestra lá na cidade é 30 minutos. Aqui é 45 minutos. Só que eu falei pro Robson, eu custo falar 30 minutos lá, se eu não conseguir falar 45 minutos aqui, eu vou contar umas histórias. E ele me autorizou. E ele não tá aqui para me desmentir, né? Então, tô autorizado. A alegria maior ainda é poder vir aqui falar sobre um segundo livro que eu escrevi, inspirado pelo Espírito Jorge, Lágrimas que Salvam. Um livro que ele é baseado nas bem-aventuranças, as bem-aventuranças de Cristo, né? O Sermão do Monte. O primeiro livro foi baseado na primeira bem-aventurança e o segundo livro na segunda bem-aventurança. Mas eu não tenho a coragem de vir aqui falar do Sermão do Monte porque o Tiago está aqui, que é um professor. Eu me lembro de uma palestra que ele fez lá no Bezerra, que ele falou as bem-aventuranças em 30 minutos de uma forma belíssima. Fiquei encantado e apaixonado. Então não vou ter a ousadia de falar do Sermão do Monte aqui. Mas eu queria comentar com vocês o contexto do Sermão do Monte. Porque a gente imagina assim, né? Eu fiquei pensando muitas vezes, peguei a pensar, por que aquele povo daquela época não aceitou Jesus? Jesus fazia milagres, Jesus curava, ensinou o amor, viveu o amor. Como que aquele povo não reconheceu o Messias? Aí nós voltamos lá. Vamos voltar lá no Sermão do Monte, quando Jesus se sente e tem aquelas multidões para ouvi-lo. Temos que lembrar que aquele povo, aquela região, era dominada pelo Império Romano. Então eles eram tiranizados pelo Império Romano. E eles tinham essa esperança da chegada do Messias, libertador, salvador. E aí nós vamos voltar um pouquinho mais. 1.200 anos antes de Jesus, no Egito, onde o povo hebreu era escravizado, estava escravizado no Egito. E naquela época, o faraó estava com medo do crescimento do povo hebreu, que se crescia e ele ficou com medo, né, da quantidade de pessoas do povo hebreu. Então ele mandou matar todos os recém-nascidos homens, filhos de hebreus. E foi aí que colocaram um recém-nascido homem, filho de hebreu, em um cesto, e colocou esse cesto no rio para salvar esse recém-nascido. E quem encontra esse cesto é a filha do faraó, que retira essa criança do rio, Moisés.
o retirado das águas. Moisés tinha uma missão belíssima e grandiosa e desafiadora. Messias foi criado na corte do faraó, apesar de ser hebreu. E quando ele já estava adulto, ele viu um egípcio maltratar um hebreu. E seu sangue falou mais forte e ele matou esse egípcio. E com medo da represária, ele foge. Só quando ele está lá no exílio, ele se lembra, né? Vem esse chamado para ele completar a sua missão. E ele volta para o Egito. E ele desafia o faraó. Ele exige que o povo hebreu seja libertado da escravidão. E é evidente que o faraó se nega, né? Não queria perder a mão de obra escrava. E aí vem as 10 pragas do Egito, o faraó aceita libertar, o povo começa o êxodo, começa a fuga, a caminhada para a terra prometida, mas o faraó desiste e vai atrás do povo hebreu, e aí vem a passagem do Mar Vermelho. Mas esse povo começa o êxodo, e esse êxodo demora 40 anos para chegar até a terra prometida. E nesse meio tempo, vem as leis mosaicas, né? 613 mandamentos, que são leis para regulamentar a relação homem com homem. Leis humanas, mutáveis, temporárias. E vem os 10 mandamentos, que são leis divinas, imutáveis. Moisés não consegue terminar a chegada na Terra Prometida, mas o povo hebreu chega. O que eu quero colocar aqui para vocês? Moisés, o libertador, que libertou o povo hebreu da escravidão, da tirania do faraó. Depois vem mais 1000 anos antes de Cristo, vem Saul, o primeiro rei de Israel, que unifica as tribos. E depois vem Davi, o rei Davi, que é um guerreiro, que vence batalhas. E a batalha mais famosa é Davi contra Golias. O pequeno Davi contra o gigante Golias. E o pequeno vence o gigante na batalha. O que eu quero colocar para vocês, para a gente entender o que esse povo da época de Jesus esperava. Eles esperavam um libertador que fosse acabar com a tirania romana. Eles esperavam um rei guerreiro que fosse tirar a espada e matar os adversários, os inimigos. E Jesus não veio dessa forma que eles queriam, que eles esperavam. Jesus foi sim um libertador, mas não de corpos. Jesus foi um guerreiro, mas não para matar o inimigo. E eu me lembro, me faz recordar uma passagem que está em Lucas, que nos traz um personagem muito interessante, Simeão. E em Lucas nos traz que Simeão é um ancião, né? Um homem temente a Deus, justo e piedoso. E a ele é feita uma promessa. A promessa é que ele não vai morrer sem antes ver o prometido, o Messias. E antes de morrer, a promessa é cumprida que ele encontra Jesus recém-nascido, Jesus bebê. Simeão encontra Jesus no templo. Mas mais interessante ainda é se a gente for no livro Boa Nova, o Fonte Viva, agora eu não esqueci, ou é Fonte Nova ou é Fonte Viva, traz um diálogo de Simeão com Jesus. O livro de Chico e Emmanuel nos traz que Simeão está no templo quando chega José, Maria, com Jesus no colo. E Simeão pega a criança e já sabe que ali a promessa se cumpriu, que ali é o Messias, é o Salvador. E com lágrimas nos olhos, ele começa a questionar o menino Jesus, recém-nascido. Porque tu viestes, porque tu escolhestes a palha simples da manjedoura,
Porque tu não viestes junto ao divino César, no Império Romano, para auxiliar esse povo de Israel? Porque tu não viestes vestindo a toga dos magistrados para ter movimentação livre entre os patrícios? Porque tu não viestes com lugar no Sinédrio? E Simeão, com lágrimas nos olhos, falava, e Jesus, naquela simplicidade, com um sorriso no rosto, que é comum aos recém-nascidos, mexia suas mãozinhas, batia no peito de Simeão, que não compreendia como o Messias veio uma família tão simples. E ele não compreendeu, ele não entendeu, enquanto na terra. Mas quando ele partiu para o plano espiritual, ele percebeu que Jesus havia lhe respondido. Quando ele questionava por que Jesus não veio um imperador rico, com posses, com poder, Jesus batia no peito de Simeão, como a lhe dizer: eu não vim da casa do Pai para representar os interesses da matéria, eu não vim representar os interesses da carne, os interesses terrenos. Eu vim representar a casa do Pai no coração do homem. E essa é a diferença. O que eles esperavam de Jesus, o que Jesus veio oferecer. Eles esperavam um libertador do corpo. Jesus veio libertar os nossos corações. Jesus poderia vir e acabar com os tormentos, com as tempestades, assim como ele fez com os discípulos. Mas Jesus não veio acabar com as tempestades. Ele veio acalmar o marinheiro. Ele veio acalmar os nossos corações. E ainda hoje nós não compreendemos as verdadeiras lições de Cristo. Mas um dia nós vamos perceber quão libertador ele é. Libertador de espíritos. Libertador para a eternidade. E pegando esse contexto do que a gente espera do Cristo e o que o Cristo nos oferece, aí nós entramos nas bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque é deles o reino dos céus. Nos ensina a humildade. E já lá no seu berço, no seu nascimento, Cristo traz essa lição ao escolher nascer no estábulo, na manjedoura humilde. Não é a riqueza material, a riqueza terrena que conta, mas sim essa riqueza espiritual, desse reino dos céus. E é essa evolução espiritual que nós devemos buscar. E como o Tiago disse lá no Bezerra, Cristo, na sua pedagogia perfeita, ele trouxe as bem-aventuranças como um roteiro, como um mapa, como degraus. Quando a gente está preparado no primeiro, a gente está pronto para o segundo. Quando está pronto no segundo, para o terceiro, e assim sucessivamente. E quando nós estamos com a humildade no coração, nós vamos saber que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E quando nós aprendemos que Deus é soberanamente justo e bom, nosso choro será consolado. E o primeiro livro, de Andarilho Pellegrino, o mais verdinho aqui, traz essa primeira bem-aventurança e nos traz 3 personagens. O andarilho, que nasce no sertão nordestino, naquela casa, naquela região pobre, uma casa simples, um povo simples, analfabeto. Traz Walter, que já nasce numa situação um pouco melhor, espírita, de Uberaba. E nos traz Helena, que nasce em berço católico, que nasce numa família com recursos maiores, recursos financeiros maiores. E esses 3 são exemplos, cada um na sua caminhada, cada um a seu modo, exemplo que o dinheiro
é supérfluo, que o que interessa é nós termos essa humildade no coração, e essa humildade no coração nos faz avançar espiritualmente. Esse livro, o primeiro, traz um pouco disso. Eu tive a sorte de escrever o segundo livro, Lágrimas que Salvam, esse azulzinho que a gente lançou dia 9 de março lá no Bezerra de Menezes, em Quirinópolis. E ambos inspirados pelo Espírito Jorge. No segundo livro, ele ainda traz esses três personagens. Agora, o andarilho já peregrino. Walter agora com sua mediunidade mais fortificada, mais estabelecido, já no centro espírita, mais trabalhando com mais afinco. E Helena agora, presidente do centro espírita, Bezerra de Menezes. E faz lá só um segredinho. E agora, o segundo livro, o nome do peregrino é falado, é revelado. E um desses três personagens também morre para o plano de cima. E nesse livro também, Lágrimas que Salvam, nós temos vários tipos de sofrimento, né? Vários tipos de sofrimento. Mas ele é baseado principalmente no sofrimento do luto, da perca do nosso ente querido aqui na Terra física. É baseada no luto. E o livro traz mais dois novos personagens. Dois irmãos gêmeos que, quando têm 12 anos, acontece um acidente de trânsito e o pai deles vem a falecer. E fica só os dois, Gabriel e Uriel. Ficam esses dois e eles são cuidados pela tia, Margarida. Margarida que, quando mais jovem, perdeu um filho e depois ficou viúva. Então ela também sofre com o luto. São várias lições que nos trazem, mas eu queria destacar essa em especial. Três personagens, o luto, Uriel e Gabriel, nas mesmas circunstâncias. Perdeu os pais no acidente de trânsito, mas são irmãos. Quero destacar para vocês, meus irmãos, que o luto é uma tempestade individual. Cada um de nós temos as nossas complexidades. Cada um vai viver o luto da sua forma. Uns vão se retrair, ficar mais quietos, mais calados. Outros vão gritar, vão querer falar, vão chorar, outros não vão ter forças para chorar. E tá tudo bem. Então existe um jeito certo, um único jeito de enfrentar o luto. Você tem que enfrentar o luto à sua maneira. Mas se lembrando que você está no meio de uma tempestade, mas tem alguém no leme, Jesus Cristo. Você tem que confiar nele. Confie nele, que ele confia em você, que ele veio para acalmar o teu coração, para te dar direção. Com Jesus, o jugo é mais leve e o fardo é mais suave. Então confie em Jesus se você está passando por esse sofrimento, por essa tormenta. Seja humilde e saiba que Deus é bom, que não te desampara. E saiba que você vai ser consolado. E para nós que não estamos vivendo o luto, é uma lição que não cabe a nós o julgamento. Não é pedido em nenhum momento o nosso julgamento, apontar o dedo. Você tem que chorar, se você não chorar é porque você não gostava, se você está chorando você está fazendo mal. Quem somos nós para negar a dor do outro? Isso é falta de caridade, isso é até crueldade. A nós nos cabe, como espíritas, que somos seguidores da doutrina consoladora, amparar, acolher, consolar, emprestar os nossos ombros amigos, um abraço. Nunca o julgamento. Nunca o julgamento. E esses livros falam sobre isso.
E o Lágrimas que Salvam, eu e o Jorge, né, nós aprofundamos mais um pouco no centro espírita. Nós descrevemos algumas, de forma bem simples, bem tênue, algumas reuniões mediúnicas. E em uma reunião mediúnica, tem cartas psicografadas, 2 cartas psicografadas lá de cima para entes que estão aqui, né, que estão vivendo o luto, para esse consolo, na página 99. É um livro que eu gostei muito de escrever, me emocionei muito. Eu acredito que vocês também vão gostar e que busquem essas lições de Cristo. Era isso que eu tinha para falar dos 2 livros. E não deu 8h15. Então eu vou contar histórias. Contar histórias. Posso, Thiago? Então eu vou contar uma historinha, algumas historinhas, então, para a gente chegar até 8h15. Vou contar uma história desse livro, Lágrimas que Salvam, o capítulo 21, o capítulo se chama O Poder do Perdão. Esse livro, ele traz essas histórias, né? O Uriel, Gabriel, Margarida. Nesse contexto do luto, as histórias se completam. Tem um começo, meio e fim. E tem um casal de pais que também a história se completa, começo, meio e fim. A história desse casal é o seguinte, de pais. Eles têm um filho de 19 anos de idade, um filho muito amado, sabe aquela pessoa que é amada e que ama, respeitadora, aquele filho exemplar, que é amado dentro de casa e também fora de casa, ele é muito querido. E ele sonha em ser juiz. Está cursando a faculdade de Direito para alcançar o seu objetivo. Só que em uma manhã de domingo, os pais estão em casa tomando café. Quando a mãe tem um pressentimento, uma premonição, aquela coisa ruim, percorre todas as suas fibras do seu ser, que ela lembra do seu filho. E nesse instante, em outro local da cidade, seu filho está vindo para casa, quando uma caminhonete com um condutor não habilitado, que tinha acabado de ingerir bebida alcoólica, embriagado, não respeita o sinal pare, avança, bate no carro desse filho e mata esse filho. E eles chegam no centro espírita com essa dor. Eles chegam, em Quirinópolis nós temos uma frente de trabalho que se chama Ombro Amigo, que é um grupo de apoio a enlutados. E eu faço essa homenagem ao grupo Ombro Amigos. E eles chegam no Ombro Amigo, no centro espírita, com essa dor. E a grande questão é possível perdoar? Quem é pai aqui, quem é mãe? É possível perdoar um motorista não habilitado, embriagado, que avança o sinal pare e mata o filho dos pais? É possível perdoar? Eu acho que a maioria vai dizer que sim, né? Eu também aqui estou pensando, sim, 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 sim. Porque é muito fácil a gente pensar assim, o que o outro deve fazer. Como? Hoje falar que é fácil perdoar sim, mas o momento de estar vivendo é outra coisa. O momento de estar vivendo é outra coisa. E por isso que eu pedi para o Felipe colocar uma cadeira ali. Para a gente contar histórias, mas não história dos outros, ou para os outros. Porque o Evangelho de Cristo não veio para o outro, o Evangelho de Cristo veio para nós. Para cada um de nós. Para os nossos corações, não para o outro. Então eu queria que vocês convidassem o outro. Porque o perdão, ele revela uma mágoa, um ressentimento, ou até, num grau máximo, um ódio. E geralmente são 2 pessoas, né? Eu e, às vezes, um outro. O ofendido e o ofensor. Às vezes eu sou ofendido, às vezes eu sou ofensor. Mas muitas vezes tem um outro. E muitas vezes
eu mesmo me fiz algo, ou eu deixei de fazer algo, e eu tenho uma mágoa de mim mesmo e eu não me perdoo. Então eu gostaria que vocês chamassem mentalmente, que colocassem a pessoa que você tem que perdoar aqui nessa cadeira, para ela ouvir as nossas histórias de hoje. Pensa nessa pessoa, coloca ela sentadinha aqui. Se for mais pessoas, coloca várias cadeiras. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho pessoas que só de pensar me dá uma energia ruim. E são pessoas do meu convívio próximo, que não me fez um mal assim tão grande para me ter essa repulsa dela. Vidas anteriores. Às vezes, em vidas anteriores, nós fizemos mal um para o outro, e nessa vida nós viemos para reconciliação, mas ainda nós temos essa energia negativa que nos afasta. Mas é tempo de perdão. É tempo de perdão. Se você tem essa pessoa que você pensa e vem aquela coisa ruim, coloca ela aqui. Sabe por quê, meus irmãos? O perdão, ele é sinônimo de amor. Eu tenho isso comigo. O perdão é sinônimo de amor. Cristo, quando tentado, né? Questionado qual seria o maior mandamento, ele disse: amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu espírito, e amarás o próximo como a ti mesmo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Ele não disse: se o próximo for bom, se o próximo for agradável, amarás o próximo como a ti mesmo. Até o ofensor é teu próximo. O ofensor é teu irmão. Cabe a você amá-lo, perdoá-lo. Essa é a lição de Cristo, esse é o mandamento que Cristo nos deu. Eu disse que Moisés trouxe 613 mandamentos. Moisés trouxe 613 mandamentos, mais os 10 mandamentos. 623. E vem Jesus Cristo. E ele diz: vamos reduzir para 2. E ainda nós temos dificuldades de cumprir os 2 mandamentos. Talvez o primeiro não, que amar a Deus, eu acho que ninguém vai contestar isso. Mas o segundo, nós temos grande dificuldade de amar o nosso próprio como a nós mesmos. Mas se nós temos esse irmão que nos ofendeu, que nós temos essa repulsa, que nós não conseguimos perdoar ainda, não significa que nós somos espíritos maus. Não. Não somos espíritos maus por isso, mas somos espíritos imaturos. Precisamos evoluir. É chegada a hora. E o perdão, ele não é algo automático que eu vou apertar um botão, tá perdoado. Que eu vou baixar um aplicativo que tá perdoado. Perdão, muitas vezes, é um processo que às vezes pode durar um dia, uma semana, um ano, uma vida, várias vidas. Eu li uma frase que eu não sei quem é o autor, que ele que me perdoe, mas ela diz o seguinte: o perdão não é uma flor que você entrega ou uma flor que você lança. O perdão é um jardim que você cultiva. Um jardim que você cultiva. Que nós possamos hoje começar o nosso jardim. E como nós começamos o nosso jardim? Plantando uma sementinha minúscula, bem pequena. Essa pessoa que está aqui, se você não consegue chegar nela pessoalmente e pedir perdão, vamos plantar a sementinha do perdão hoje aqui em pensamento. Que você pense nela e diga: eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar. Eu já não desejo mais o seu mal. A partir de agora eu vou desejar o teu bem e nós vamos nos reconciliar. Já é um progresso. Já é um avanço. E algumas leis são imutáveis, algumas leis são divinas. E existe uma lei que é a lei da ação e da reação, a lei do plantio e da colheita. Se nós plantarmos, nós vamos colher. E se nós plantarmos o perdão aqui hoje, nós vamos colher.
Não precisa ser algo grandioso, uma pequena sementinha, mas que nós devemos regar, cuidar, que um dia ela vai florescer, um dia ela vai ser uma flor bonita que nós vamos poder entregar ao nosso ofensor, ou ao nosso ofendido, ou a nós mesmos. A flor, e a flor traz espinhos, né? Que às vezes machuca. Mas nós estamos nessa vida, nessa caminhada, e ninguém garantiu que não teria dor, que não teria sofrimento. O próprio Cristo, quando caminhava com a cruz nas costas, caiu por 3 vezes. Mas por 3 vezes ele se levantou. E a cruz, meus irmãos, eu acredito que ela também é um símbolo do amor. Muita gente associa ela, né, como somente a dor. E a dor também na cruz, nós não podemos negar. Mas se a gente for olhar com mais profundidade, a gente vai perceber que há um amor sublime na cruz, no simbolismo da cruz. Chico e Emmanuel, no livro Fonte Viva, agora eu tenho certeza, Fonte Viva, diz que a cruz é o símbolo do aprendiz fiel. A cruz é o símbolo do aprendiz fiel. Se tu não tens as marcas do testemunho, possivelmente tu amas o mestre, mas ainda não te colocastes junto dele na caminhada redentora. O que são essas marcas? Nós devemos carregar marcas. Eu falei do rei Davi, né? Que ele tinha a guerra dele. E Jesus veio guerrear de outra forma. Uma frase atribuída a Paulo diz que quando a gente abraça verdadeiramente o Evangelho de Cristo, a gente entra em uma guerra e sai de outra guerra. Quando a gente abraça verdadeiramente o Evangelho de Cristo, a gente inicia, a gente começa, nós devemos começar uma guerra nossa conosco mesmo. Uma guerra interna do homem velho, cheio de egoísmo, preso à matéria, orgulhoso, vaidoso, e o homem novo, humilde. Nós temos que abraçar essa guerra contra o homem velho, materialista. E nós temos que cair de outra guerra. Nós temos que cair a guerra do outro. O que ele fez, mesmo que tenha sido contra mim, o que ele fez é ele com ele mesmo. É a guerra dele. O que ele fez é ele com ele e ele com Deus. A minha guerra é minha. E já é tão difícil a tão famosa reforma íntima, porque eu vou querer mudar o outro. A guerra interna da reforma íntima, da mudança, de acalmar os nossos corações diante da tormenta, diante da tempestade. É confiar em Cristo, saber que Deus é bom o tempo todo. E vencendo essa guerra, meus irmãos, nós vamos saber perdoar. E por que eu digo que a cruz é o símbolo do perdão? Porque eu vou contar outra historinha agora. Essa eu acho que vocês conhecem. História de um homem. E quando eu contar essa historinha, eu quero que vocês fizessem um comparativo da história de vocês com essa pessoa aqui, que possivelmente ela te fez um mal, né? Possivelmente ela te fez um mal. Muitas vezes nós pensamos assim, o que ele me fez é grave. E às vezes é grave, sim. O que ele me fez ainda dói. E às vezes dói. Se eu perdoar ele, eu vou estar concordando. E não. Essa mágoa, esse rancor é uma cela que nós colocamos, que nós nos aprisionamos com essas justificativas. E se o que ele fez é grave,
O perdão não vai apagar o que ele fez, não é esquecer da memória o que ele fez. Não é, o perdão não é concordar com a ação dele. O perdão é me libertar dessa mágoa, é eu caminhar livre desse veneno que faz mal para mim. O maior beneficiado com o perdão é quem perdoa. E eu ouvi isso do Claudinei na sexta-feira. Então nós devemos perdoar para seguir os nossos caminhos sem essa ferida. Então, comparem essa história que eu vou contar de perdão com a história que vocês têm com essa pessoa. É um homem que veio para ensinar o amor. Ele veio à Terra e ele curava os leprosos, ele abraçava os leprosos, ele fazia aleijado andar, mulher hemorrágica era curada, ele conversava com os samaritanos que eram inimigos, ele veio ensinar a lei do amor e ele viveu a lei do amor na sua plenitude. Só que esse homem estava contrariando interesses de poderosos e ele foi julgado, mesmo inocente, e ele foi condenado à cruz infame. E esse homem foi humilhado. Foi colocado nele uma coroa de espinhos que cortou a sua pele. O que essa pessoa que te fez? Será que foi grave? E esse homem foi dado a ele a cruz que ele ia ser crucificado lá na frente para ele carregar. E ele teve que carregar, fazer essa via. E foi deitado na cruz e cravado pregos nos seus braços, nos seus pés. Olha só. O que essa pessoa aqui me fez? Será que ela fez foi grave? Que ela não merece o perdão. E esse homem foi crucificado. Quando ele tinha sede, dava vinagre para ele beber. Ele foi açoitado, chicoteado, foi perfurado. Olha só. E quando ele estava no alto da cruz, olhando seus algozes, ele olhou para cima e rogou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Existe amor maior que esse, de perdoar quem te crucificou. Jesus nos ensinou a amar o próximo. Você tem que amar essa pessoa, você tem que perdoar. Jesus na cruz nos perdoou. Só que ele desce da cruz, né? Ele desce da cruz. E ele está no meio de nós. Eu acredito nisso. Que possamos imaginar ele aqui no alto. Possamos imaginar Cristo aqui com os braços abertos, com as suas bênçãos, com a sua energia amorosa. E ele vai olhar para nós e vai dizer: Pai, perdoa. Eles ainda não sabem perdoar. Cristo com certeza vai dizer: Pai, perdoa. Eles ainda não sabem amar como eu ensinei. Mas nós vamos chegar lá. Porque Cristo nunca nos abandona. Cristo está conosco. Mas nós devemos estar com Cristo. Meus irmãos, o perdão liberta. Que possamos seguir na estrada redentora de Cristo. É difícil. É difícil. Vai trazer marcas, vai trazer cicatrizes. Mas com Ele, nós venceremos. Que Cristo esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe. E meu muito obrigado. Eu vou falar de uma coisa que me chamou a atenção.
quando o Tadeu falou do luto. A minha mãe faleceu em 2014, né, trabalhadora dessa casa, médium, psicógrafa, psicóloga, pedagoga, e meu pai é espírita, né, junto com ela também, com médium. E em 2014, estava fazendo praticamente 15 anos, um pouco mais, que eles já eram espíritas. E depois que ela desencarnou, meu pai ficou em luto. Eu acho que quase, um luto um pouco mais forte, vamos falar assim, quase 10 anos. Ele ia no cemitério, visitava o túmulo, mesmo sabendo que ali ela não estava. Então, cada um tem a sua maneira de lidar com o luto. Não é porque às vezes uma pessoa passa alguns dias, ela não chora mais, ela parece estar tudo bem, que ela não esteja sofrendo por dentro. E tem pessoas que já demonstram, né? Que sentem o luto e transparecem, né? Então, realmente, cada um tem a sua maneira de lidar com isso. E quando a gente lembra de quantas mães, de quantos pais, principalmente as mães, né, que visitaram Chico, muitas histórias. Tem um documentário do Chico que se chama. Tem dois. Tem as mães de Chico e tem as cartas de Chico. Os dois, muito bons, eu assisti os dois. Tem muitas histórias que a gente, quando fica sabendo, né, dessas histórias, a gente vê o quanto que às vezes a gente pensa assim, puxa, será que fosse eu encarando esse acontecimento, eu ia dar conta, né? Então, muita gente com muita fé, e teve pais que, mães, né, que aguardaram até 8 anos por uma carta de um filho, indo com frequência lá no centro do Chico, e finalmente vem a carta, né? E ele esclarece que o telefone só toca de lá para cá. Boa noite a todos. Tadeu, muito obrigado pela palestra. Espero que Deus te perdoe pela mentira que você fala sobre a minha fala, que Deus não perdoe, te perdoar. Mas assim, só um complemento antes da nossa prece. Você comentou, e eu achei muito bonita essa fala de Simeão, né? Acho que é no livro Boa Nova, que toca no coração e fica para todos nós. E a gente nunca pode tirar isso da mente e do coração, que o Evangelho é terra do coração. O próprio Cristo, ele nas parábolas do reino, e muitas vezes eu me peguei falando isso, e quando era jovem eu gostava de ler o Evangelho, mas era navegar num mar desconhecido. E Jesus falava assim, o reino dos céus é como um agricultor que sai a semear, quando ele estava no campo. Aí certa vez ele falava para os pescadores, o reino dos céus é como um homem que joga a rede ao mar. Aí ele falava, o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro e vende tudo para ficar com aquele tesouro. Depois ele fala, dado momento também, acho que João retrata, o reino dos céus é... Uma pérola. Uma pérola, fala da pérola. O reino dos céus é como aquele homem que encontra uma pérola. Essa é a quarta. E a quinta são 5 as parábolas do reino. A quinta ele fala com as mulheres. O reino dos céus é como uma mulher que faz um bolo e usa três quantidades de massa e uma de fermento. E aquilo soa estranho, mas hoje, já à luz do espiritismo, a gente vai olhar e tem tudo a ver com isso que você falou. Porque onde está a pérola? A ostra. A pérola dentro da ostra. O reino de Deus é como um homem que joga a rede ao mar para pegar os peixes. Onde está o peixe? Dentro do mar. O reino dos céus é como aquela mulher que coloca fermento na massa, uma quantidade para 3. A gente coloca o fermento aonde? Dentro da massa.
O reino dos céus é como um agricultor que planta a semente. Onde que a gente coloca a semente? Onde que está o tesouro? Jesus, por todas as vezes, nos deixou essa dica quando ele bateu no Simeão. Meu filho, o reino dos céus está no coração. Volta para o teu coração, joga as suas redes dentro do teu coração e extrai o melhor. Você foi muito feliz, me fez lembrar isso, só para complementar, que o mestre sempre, sempre, sempre tentou nos alertar.